Olá! Na análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa perspectiva bem crítica sobre a saúde mental nos dias de hoje. A gente vai se basear no trabalho da historiadora e psicanalista Elizabeth Roudinesco para entender por que a psicanálise se posiciona contra a tal medicalização da alma. E tudo começa com essa pergunta que, vamos combinar, tá em todo lugar, né? Para cada angústia, para cada tristeza, será que existe mesmo uma solução rápida, uma pílula mágica? Essa é a questão que vai ser o nosso ponto de partida. E olha só, aqui a gente já vê o conflito central. De um lado, a medicina com a sua promessa: focar no sintoma, dar um diagnóstico, tratar com química e, no fim, normalizar. Do outro, a psicanálise com uma proposta bem diferente: buscar o significado por trás do sofrimento, olhando para a subjetividade e para a história única de cada um. São duas formas completamente diferentes de enxergar o que é ser humano e o que é sofrer. Ok, vamos ao primeiro grande argumento. A psicanálise vem e desafia aquela ideia de que a gente é, simplesmente, a soma das nossas partes biológicas. Sabe aquela ideia de que todo sentimento, todo pensamento pode ser rastreado até um neurônio ou um hormônio? Isso é o reducionismo biológico. A psicanálise não diz que isso está errado, mas argumenta que essa visão deixa uma peça crucial do quebra-cabeça de fora: a nossa vida psíquica, o nosso inconsciente. Essa distinção aqui é fundamental. Remédios podem sim trazer conforto, mas espera aí, conforto é a mesma coisa que cura? Especialmente quando esses sofrimentos são, na verdade, parte do que constrói a nossa história, parte de quem a gente é. E isso nos leva direto ao segundo ponto que aprofunda ainda mais essa discussão. A gente vai ver agora as maneiras totalmente diferentes com que esses dois modelos olham para um mesmo sintoma. A abordagem médica muitas vezes é um processo bem direto, né? Quase uma receita. Aparece um sintoma, ele é classificado num diagnóstico, aí vem a medicação e o objetivo final: fazer o sintoma sumir. É um modelo focado na eficiência, em apagar o sinal visível do problema. Só que aí a psicanálise chega e lança uma pergunta que bagunça tudo. E se esse sintoma for uma mensagem? Se a gente simplesmente silencia ele, que recado super importante sobre a causa, lá na raiz do problema, a gente está deixando de ouvir? Pensa nisso. Talvez o sintoma seja o único jeito que nosso inconsciente tem para gritar que algo não vai bem. Então, o ponto crucial aqui é o risco do que se chama de uma nova alienação. A gente corre o risco de ficar desconectado da nossa própria vida interior. É como desligar o alarme de incêndio porque o barulho incomoda, sem nem se preocupar em procurar de onde vem a fumaça. Isso nos leva a uma terceira ideia, e essa é bem profunda: a de que talvez existam partes centrais da experiência humana que simplesmente não podem e talvez nem devam ser curadas. A psicanálise argumenta que certas coisas não são doenças, são a vida. Pensa bem: a morte, a paixão, a sexualidade, o desejo, os conflitos do nosso inconsciente. Isso não é problema para ser eliminado. É a matéria-prima da nossa identidade. Tentar tirar isso da equação seria como apagar uma parte essencial de quem a gente é. E a diferença no foco é gritante. De um lado, a pessoa é vista quase como um número, um ser anônimo que se encaixa num diagnóstico. Do outro, ela é uma história única, uma experiência particular, cheia de conflitos que precisam ser escutados. E agora a gente chega no argumento final, que amarra todas essas ideias numa crítica poderosa a essa mania da sociedade moderna de buscar um padrão de vida único, perfeitinho e sem conflitos. Mas atenção, um ponto super importante. A crítica aqui não é à ciência, de jeito nenhum. É ao cientificismo, que é essa crença de que a ciência tem todas as respostas, como se fosse uma nova teologia que encontra explicações para tudo em genes e neurônios. A psicanálise vai dizer que a nossa verdadeira liberdade está justamente na capacidade de falar, de criar um sentido para a nossa experiência. Ela resiste à ideia de que nosso destino já está escrito na nossa biologia. Ela devolve o poder de conduzir a própria história para a gente. Isso sugere uma coisa bem interessante: o ato de encarar as nossas dificuldades, de falar sobre elas, de transformar o sofrimento em palavras. Isso é uma parte fundamental de uma vida livre e com significado. Aquela busca sem fim por uma vida sem nenhum conflito pode, no fim das contas, ser o que mais nos aprisiona. E assim, esta análise nos deixa com uma pergunta final bem provocadora. Uma pergunta sobre as escolhas que a gente faz ao lidar com o nosso mundo interno. Ao tentar silenciar a dor a qualquer custo, o que será que a gente deixa de escutar sobre nós mesmos?